Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor e Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu vou continuar na série que eu tenho pregado às terças-feiras, então continuo em Neemias. Hoje eu vou pregar no capítulo 6 de Neemias. Eu vou ler primeiro dos versículos 1 até o 4, mas se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser deixar aberta, porque eu vou ler mais alguns versículos depois também, mas para começarmos eu vou ler do 1 até o 4. Estou nesta série pregando aqui no livro de Neemias e o tema é possível reconstruir. O título que eu dei para esta série é possível reconstruir, né? Nós temos falado sobre algo que é a princípio impossível aos olhos humanos, mas possível para Deus, uma ideia de Deus, algo que nasceu no coração de Deus e que muitas pessoas já haviam tentado realizar antes e não haviam conseguido. Mas Neemias se dispõe a fazer a obra, Neemias se dispõe a ir, reunir pessoas, e por causa da sua atitude, sua disposição, Deus usa a sua vida, e então agora eles estão nesta grande obra, reconstruindo os muros de Jerusalém. A cidade havia sido destruída, os muros derrubados, o templo, a casa de Deus havia sido destruído, o povo sofria, o povo passava fome. E nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando da terra santa, nós estamos falando daquele povo que tinham muitas promessas sobre a vida deles, mas vivendo coisas terríveis, e tudo isso por conta do pecado e desobediência. Mas Neemias se levanta para ir lá a Jerusalém e restaurar e reconstruir os muros, e é sobre isso que nós temos falado nestas últimas semanas. E hoje eu quero ler com vocês Neemias, no capítulo 6, dos versículos 1 até o 4, que diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O homem era persistente. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma as nossas vidas. E mais uma vez, Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Eu não sei cada pessoa que está ouvindo, nos ouvindo, me ouvindo nessa noite, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe de cada história, o Senhor sabe a situação de cada um, o Senhor sabe o que cada pessoa que se conectou nessa noite precisa ouvir. Pai, usa a minha vida para que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Fala conosco nessa noite, que não haja barreiras, Deus. Traga a revelação da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e Te agradeço já por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu falei 2 semanas atrás sobre vencendo os inimigos, né?
Depois, semana passada, eu falei sobre inimigo íntimo, que muitas vezes o diabo envia inimigos, para tentar nos desanimar. E às vezes, quando ele vê que não dá certo enviar inimigos, ele tenta fazer com que a gente tropece com os nossos próprios pés, A gente acaba sendo muitas vezes o nosso maior inimigo, e foi isso que eu falei na semana passada, Então aqui na verdade que nós lemos no capítulo 6, dos versículos 1 a 4, a princípio não é algo tão diferente do que já havia acontecido, porque aqui nós vemos Sambalate, Tobias, e aqui também fala Gesem, uma outra pessoa, eles estão tentando tramar contra Neemias e contra o povo de Deus. Eles continuam tentando de alguma forma desanimar Neemias. Eles estão tentando de alguma forma encontrar um jeito de chegar em Neemias, um jeito de fazer Neemias parar a obra, um jeito de Neemias desanimar. Eles já haviam tentado de diversas maneiras e não haviam tido êxito, eles não haviam conseguido. A obra, como nós lemos aqui, os muros já estavam de pé, as portas ainda não haviam sido colocadas, mas agora a preocupação já estava aumentando dos inimigos. Eles estão olhando e eles estão vendo que realmente a coisa está acontecendo. Eles estão olhando a cidade, as muralhas, estão chegando à conclusão de que, puxa, eu acho que esse povo vai conseguir realizar essa obra mesmo. A gente não estava botando muita fé não, mas agora olhando, os muros já estão de pé. Eu acho que a coisa vai acontecer. A gente precisa intensificar, a gente precisa de um novo plano, a gente precisa de uma nova estratégia. E na verdade é assim que o diabo trabalha. Ele sempre está tentando encontrar formas de nos parar, ele sempre está tentando encontrar maneiras de impedir a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aqui, a princípio, quando nós olhamos a Sambalate, Tobias e Gesem, quando a gente olha aqui, não parece que eles estão fazendo algo muito ruim ou algo terrível, porque eles convidam, na verdade, Neemias para um encontro. Eles convidam, no versículo 2 diz assim, olha, ele manda um convite, diz, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Eles fazem um convite a Neemias, eles falam, olha, vou marcar um lugar com você, vai lá, porque nós queremos ter um encontro com você. A princípio parecia que era apenas um encontro. E Neemias poderia ter parado e ter ido se encontrar com Sambalate, com Tobias e com Gesem. Por quê? Na verdade, ele poderia até ter pensado, puxa, eu acho que é um bom momento de reconciliar, eu acho que é um bom momento de paz, eu acho que é um bom momento de chegar lá e falar com os inimigos e dizer, olha, vocês tentaram nos desanimar, vocês fizeram algumas coisas, mas olha, a gente não quer guerra com vocês não, está tudo certo, fiquem tranquilos, a gente não vai guerrear contra vocês. Neemias poderia até ter pensado isso, mas ele não aceita esse convite, ele não topa se encontrar com estes homens aqui, e ele não topa por quê? A primeira coisa que ele não topa é porque ele entende que logo depois, quando diz que ele recebe esse convite, ele nega o convite e diz o seguinte, olha, eles intentavam fazer-me mal, então ele não vai para este encontro porque ele entende que aqueles homens que estavam o convidando para esse encontro queriam o mal de Neemias. Agora, como é que Neemias que sabia que aqueles homens queriam o seu mal? Eu coloquei duas coisas aqui. É claro que, número 1, ele não era burro, porque havia um histórico. Estes homens são os mesmos homens que haviam já antes ido lá, tentado desanimar o povo, falado mentiras, calúnias. Então ele sabia quem eram aquelas pessoas, tinha um histórico. E eu coloquei mais uma coisa aqui também, que é o discernimento. Neemias, ele recebe ali um convite, naquele momento que ele recebe um convite, ele sabe que aquilo não era bom para ele, aquele encontro não era para ele. A princípio talvez podia parecer que não era mal aos seus olhos, não tinha nada demais, é apenas um encontro. Qual é o problema de eu ir lá me encontrar? Eles
que é que eles poderiam fazer para mim? Mas ele tem um discernimento ali, diz, não, eles intentam, o que eles querem na verdade é armar uma cilada para mim, eles intentam fazer o mal, talvez eles vão me matar, talvez eles vão armar uma cilada para mim, e na verdade eu vejo que muitas vezes é este discernimento, na verdade, que nos livra de muitas coisas nas nossas vidas, porque muitas vezes, a princípio, os convites que nós temos não parecem ser tão ruins assim. Muitas vezes as propostas que nós recebemos, quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, muitas vezes não parece ter nada de errado, apenas um convite, apenas uma proposta, apenas vamos ter um encontro, vamos conversar. Algumas pessoas vão dizer que, puxa, é um sexto sentido. Sabe quando a pessoa sente alguma coisa? Nós que andamos com Deus, a gente chama isso de discernimento. Deus fala no nosso espírito. A gente sabe que, às vezes a gente não entende o porquê, mas a gente sabe que não é para nós. Você sabe que você não tem que ir, você não sabe nem o porquê que você não tem que ir, mas você sabe que você não tem que ir. Às vezes não tem um grande motivo para você negar uma proposta, mas lá no fundo, no teu espírito, você sabe que não é para você aceitar aquela proposta. Neemias, ele entende, não é para mim, estão tentando fazer o mal para mim. Eles estavam, na verdade, armando uma cilada ali para Neemias. E, na verdade, eu até coloquei aqui, cilada nunca vem com cara de cilada, sempre vem com cara de presente. O inimigo nunca vai trazer uma cilada e vai dizer, olha, está aqui um buraco para você cair, não. Ele sempre vai nos apresentar algo que seja agradável aos nossos olhos. Ele sempre vai nos apresentar um convite, uma proposta que, a princípio, nós que andamos com Deus e cremos na palavra, a gente vai olhar e vai dizer, puxa, não tem nada de errado com isso, e muitas vezes podemos até aceitar, e muitas vezes é dessa forma que o inimigo vai trabalhar para nos ganhar. Agora, eu coloquei uma coisa aqui, nós precisamos aprender a falar não. Muitas vezes é difícil para nós falarmos não nas nossas vidas, e aqui eu vejo que Neemias, ele teve êxito aqui naquilo que Deus havia chamado ele para fazer, porque ele teve a capacidade de dizer não. Em algum momento ele disse, não, eu não vou. Na verdade, ele faz uma declaração aqui maravilhosa, porque ele diz assim, olha, eu não vou parar de fazer aquilo que eu estou fazendo, eu estou numa obra muito importante. Sabe o que acontece? Neemias, ele entendia que ele estava ali fazendo o que ele estava fazendo, não era por acaso. Neemias sabia do seu propósito de vida. Neemias não havia saído de Suzã, Neemias não havia deixado o palácio para estar lá em Jerusalém, simplesmente porque, eu vou fazer uma viagem, não. Ele saiu com um propósito, ele saiu porque ele sabia que ele precisava cumprir uma missão. Ele está lá cumprindo uma missão, e agora ele recebe um convite para deixar ali a obra, e poderia ser diversos convites, mas ele diz o seguinte, olha, estou fazendo grande obra, ele diz, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou fazendo é mais importante do que qualquer outra coisa que eu poderia fazer neste momento. E aqui, queridos, eu vejo que é algo que nós precisamos ter nas nossas vidas, porque muitas vezes, sabe o que acontece? Quando o diabo, ele tenta nos derrubar, ele não consegue. Ele tenta nos desanimar, colocar pessoas no nosso caminho, colocar circunstâncias, e ele não consegue. A gente continua firme, como tinha acontecido aqui com Neemias, eles estavam firmes, trabalhando. Aí sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai tentar o quê? Distrair Neemias. Ele vai tentar tirar a atenção de Neemias do projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias. E isso aqui, na verdade, eu vejo que é uma verdade, porque muitas vezes o diabo vai fazer isso.
Deus colocou algo no seu coração, você está focado, você está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas de repente, alguém te convida para fazer uma outra coisa, e essa outra coisa não é errada, essa outra coisa não é que é algo ilícito, é algo bom, às vezes é até algo de Deus, às vezes é até algo que você fala, puxa, é muito bom isso, mas deixa eu dizer uma coisa, às vezes não é de Deus para você, pode ser de Deus, mas às vezes não é para você, e se não é para você, não vai ser de Deus, não vai ser bênção na tua vida, e na verdade eu acredito que o diabo usa muitas coisas boas para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos roubar dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, porque você nasceu com um propósito, não sei se você sabe disso, você nasceu do jeito que você é, assim, você tem esse jeitinho do jeito que você é, porque Deus tem um propósito na sua vida, eu sou assim porque Deus tem um propósito na minha vida. E o diabo vai tentar de todas as maneiras nos tirar do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar nos distrair. Neemias, ele tinha uma convicção. Não existe nada mais importante neste momento do que cumprir, do que terminar esta obra. Eu entendo que eu saí lá de Suzã, eu vim para cá com uma missão. Eu estou aqui para completar esta obra, e enquanto eu não completar esta obra, eu não vou parar por motivo nenhum. Eu não sei se você conhece alguém, mas tem pessoas que você vê que não saem do lugar, que cada hora está fazendo uma coisa, está vivendo uma coisa, e muitas pessoas sofrem disso, e o diabo rouba a vida das pessoas muitas vezes desta forma. A pessoa, ela não consegue focar, ela não consegue entender, puxa, é isso que Deus tem para a minha vida, e eu vou viver isso aqui, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou, no meu dia a dia, eu vou me dedicar, eu vou fazer o meu melhor. Não, surge um amigo, oferece alguma coisa, uma proposta, ele vai, aí uma pessoa chama para o emprego, ele vai, cada hora ele está fazendo uma coisa, e aqui Neemias, ele me ensina, olha, não tem nada mais importante, se eu entendi que Deus me chamou para fazer isso aqui, esse aqui é o melhor lugar do mundo para eu estar, eu não aceito outras propostas, pode me oferecer, é a mesma coisa hoje, querido, hoje eu sou pastor aqui dessa igreja, Amor em Movimento, pode me oferecer, se alguém me oferecer um emprego num cargo altíssimo, e me oferecer um salário multimilionário, eu vou negar, porque eu entendo que aqui é o lugar para eu estar, eu sei que eu não vou ser feliz estando em outro lugar, porque aqui é o lugar que Deus me chamou para estar. Nós temos que saber o porquê nós estamos aqui, o propósito de Deus nas nossas vidas, para que a gente não caia em distrações. Agora eu coloquei aqui, a questão é como dizer não aos convites e propostas que não são para nós. Como é que a gente faz isso, né? Eu coloquei aqui, primeiro ponto, tenha claro o seu propósito. Eu já falei, tenha claro o seu propósito. Eu preciso saber diferenciar coisas que são boas das coisas que são para mim. Nem tudo que é bom é para mim. Muitas vezes, nosso maior inimigo são as distrações. Não perca tempo com coisas que você sabe que não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Se o diabo não conseguir te arrancar do seu propósito, ele irá tentar distraí-lo. Então veja que a primeira coisa que o inimigo fez foi o quê? Tentar arrancar o povo de lá do muro, desanimar. Ele não conseguiu, aí ele faz o quê? Ele está tentando o quê? Distrair, roubar o tempo deles. Então, se você não tiver clareza daquilo que Deus tem para a tua vida, qualquer coisa serve, qualquer proposta você aceita, qualquer convite serve para você, porque você nem sabe o que Deus te chamou para fazer, você nem sabe o que Deus tem preparado para a sua vida. Então, se vai te pagar um pouco mais, você vai, se parece ser um pouco melhor, você vai também, e às vezes você sofre, bate a cabeça aqui e ali, porque você está vivendo longe do propósito de Deus para a sua vida. Segunda coisa eu coloquei aqui, veja se a proposta está alinhada com os seus princípios e valores. Olha só que coisa interessante, nos versículos 10 a 12 diz o seguinte, olha, tendo eu ido à casa de Semaías, aqui Neemias falando,
filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então olha só, Neemias ele vai falar com um profeta. Alguém vai entregar uma profecia para Neemias e vai dizer o seguinte: Neemias, olha só, vamos ao templo, porque eles vão vir, eles estão tramando contra você, eles vão vir para tirar a sua vida. Mas vamos lá no templo, e lá você vai se esconder, a gente fecha as portas, e lá no templo você vai se esconder. Mas o que acontece? Neemias ele entende que essa palavra não vinha de Deus, porque estava sendo contraditória. Naquela época, naquele tempo, as pessoas não podiam entrar no templo assim, os sacerdotes podiam entrar no templo. Neemias não era um sacerdote. Então, quando ele ouve aquilo, ele fala: como é que pode uma palavra estar vindo de Deus se está contrariando aquilo que a própria palavra de Deus diz? Então, não faz sentido. E aí, ali ele tem um discernimento, eu falo: opa, não, então essa palavra que eu estou recebendo não está vindo de Deus. Vocês foram comprados, você foi comprado, por isso que você está profetizando sobre a minha vida. E é algo que nós precisamos saber. A gente precisa sempre olhar para as propostas, para os convites que nós recebemos e ver se estas propostas estão alinhadas com os princípios e os valores que nós temos, que nós seguimos, que é a palavra de Deus. Se não está, não é para mim. Acabou, ponto final. Às vezes a gente fica tentando encontrar um jeito, não, mas sabe o que é? Se não está, não é para mim. Entenda isso. Neemias foi claro ali. Ele entendeu, não é de Deus, estou fora. Não veio de Deus, estou fora. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Se não estiver alinhado com os princípios, pode ser linda, mas não é de Deus. Não vai. Pode ser, não, mas é que o lucro vai ser tremendo, mas é ilícito, não está de acordo com os princípios, estou fora. Mas eu vou crescer muito rápido na empresa, mas eu vou precisar passar por cima de algumas pessoas, não está alinhado com os valores da palavra, não, estou fora. Então, eu preciso olhar para os valores, para os princípios da palavra. As minhas escolhas, o fato de eu aceitar convites e propostas na minha vida precisam estar alinhados com os valores da palavra de Deus. Depois de Sambalate fazer este convite aqui a Neemias, e ele não ter aceito já por várias vezes, diz que 4 vezes ele nega e diz a mesma coisa: não vou, porque o inimigo é insistente, ele não desiste na primeira vez. Ele tenta uma vez, ele faz o segundo convite, ele faz o terceiro, ele vai nos testando, né? E ele está testando Neemias: vem encontrar, não vou. Aí depois no versículos 5 e 6 diz assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia numa mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais voltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Então, antes, Sambalate, Tobias, Gesem estavam fazendo um convite a Neemias, dizendo: vem se encontrar com a gente, vem se encontrar. E Neemias negou. Agora, pela 5ª vez, ele envia uma carta, dizendo: olha, está todo mundo ouvindo dizer aí, está todo mundo sabendo a real intenção. Está todo mundo sabendo o porquê de você ter voltado. O porquê de você ter saído lá de Suzã. Você não saiu de lá de graça, não. Você não deixou o seu palácio de graça, não. Você não deixou o seu conforto de graça, não. Você tem uma intenção no seu coração aí. Você saiu de lá e você está aqui porque você quer ser rei. Por isso que você está reconstruindo essas muralhas. Isso aí já está, o povo já está sabendo de tudo isso.
que é que eles estão fazendo? Agora eles lançam mentiras, agora eles lançam fofocas, agora eles estão insinuando, criando uma situação para quê? Para desanimar Neemias, para que Neemias ficasse desanimado, desencorajado e parasse a obra e jogasse tudo para o alto, porque Neemias, ele estava fazendo aquilo ali de coração aberto, ele não precisava fazer aquilo ali, ele podia muito bem ali falar, olha, quer saber de uma coisa? Eu deixei tudo para trás, eu deixei a minha casa, eu deixei tudo que eu tinha para vir aqui servir esse povo aqui, falando mentira, me caluniando, sabe, fazendo fofocas, mas e na verdade isso vai acontecer comigo e com você, é isso que nós precisamos saber, e a gente não pode parar quando isso acontecer, porque Neemias na verdade é um exemplo de que quando nós estamos dispostos a reconstruir, quando a gente está dando passos na direção daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, é claro, o inimigo não vai ficar feliz, é claro que o inimigo vai se levantar e de diversas maneiras, ele vai tentar nos desanimar, ele vai colocar pessoas, ele vai falar mentiras, ele vai levantar fofocas, para que a gente fique triste, para que a gente fique para baixo, para que a obra não seja completada, mas eu vim nessa noite aqui para te encorajar, olha, não desanime, não pare, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. A melhor coisa é sabermos que se Deus nos chamou para fazermos, se Deus colocou algo nos nossos corações, é só isso que nós precisamos, mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que falem mentira a respeito de nós, e a gente vai ver aqui o que acontece depois. A gente vai ver o que acontece depois. Olha só, o diabo, o inimigo aqui estava fazendo isso aqui, sabe qual era a intenção? Olha o que diz no versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar, para deixar Neemias com medo, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Então aqui a gente vê as intenções, para que Neemias ficasse com medo, para que Neemias pecasse, para que Neemias errasse, e fosse roubado do centro da vontade de Deus. Agora nos versículos 15 e 16, olha que coisa maravilhosa. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha que coisa, mesmo com todos os ataques dos inimigos, o texto nos diz aqui que em 52 dias a obra foi completada. Muitas outras pessoas já haviam tentado completar a obra, mais de 100 anos a obra estava lá parada, e muitos já haviam tentado realizar e não haviam conseguido. E de forma sobrenatural, em 52 dias, a obra é terminada. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de pessoas. A gente vê que Neemias, ele era alguém comum, a gente vê que as pessoas que Neemias reúne, eram pessoas comuns. Tinha tudo quanto é tipo de gente com Neemias ali. Tinha ourives, tinha tudo quanto é tipo de trabalhador. Deus não precisa de pessoas super poderosas, Ele precisa de pessoas disponíveis. E a gente vê que algumas pessoas disponíveis junto com Neemias, fazendo aquilo que elas podiam fazer, Deus fez aquilo que eles não poderiam fazer, e de forma sobrenatural, em 52 dias, uma reconstrução milagrosa aconteceu naquele lugar. Então eu quero te dizer uma coisa, se você não desanimar, eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente desanima, porque às vezes a gente fica cansado mesmo, às vezes a gente luta tanto, às vezes a gente está servindo a Deus e as lutas vêm, e a gente às vezes se sente esgotado, às vezes a gente fala, puxa, mas por que está
tão difícil, e Deus nunca nos prometeu que seria fácil. Realmente algumas vezes é difícil, tem dias que a gente se sente cansado, tem dias que a gente se sente abatido, mas olha, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, sabe, ainda mais nos tempos que temos vivido. Às vezes a gente pensa, puxa, quando será que tudo isso vai acabar, quando vai chegar ao fim? Às vezes a gente se sente desanimado, mas eu preciso continuar, você precisa continuar, porque aquilo que Deus colocou no meu coração e no seu coração, que pode ser sobrenatural, não depende de mim, de você, se nós somos sobrenaturais ou não, mas depende de Deus. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Agora olha que coisa interessante, a gente pensa, puxa, mas os inimigos são muito grandes, e como é que a gente vai derrotar os inimigos? Olha o que diz o texto aqui: temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos. Depois que a obra foi completada, fala assim, ó, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Eles precisaram guerrear contra os inimigos? Não, eles só continuaram na obra. Eles só continuaram fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. A obra foi concluída, os inimigos olharam para aquilo e tiveram que baixar a cabeça. Eles entenderam, puxa, Deus está com este povo aí. Se Deus não estivesse com eles, esta obra não seria concluída. Eles entenderam que aquilo que aconteceu ali foi sobrenatural. Então muitas vezes a gente fica preocupado demais com os inimigos, a gente fica preocupado demais com o que falaram. Mas é porque falaram de mim, é porque falaram uma fofoca, é porque contaram uma mentira, é porque tem uma pessoa que não gosta de mim, e é porque o meu chefe não gosta de mim, uma pessoa do meu trabalho não gosta de mim. Querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa, não esquenta a cabeça, deixa que Deus cuida dessas pessoas, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, foca na obra, aquilo que Deus te chamou para fazer, que o resto Deus cuida. Pode ficar tranquilo, em algum momento essas pessoas vão ter que olhar e vão ter que dizer, realmente, esse aí tem a mão de Deus sobre a vida dele, porque senão não estaria vivendo isso aí que está vivendo, senão essa obra não teria sido reconstruída, que senão não teria acontecido isso na vida dele. E aí olha só, no versículo 16, na parte B, diz assim, reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então agora os inimigos estão olhando para os muros, estão olhando para o povo de Deus e estão reconhecendo, foi a mão de Deus. A gente tem que reconhecer que foi a mão de Deus. Olha, a gente já tinha visto aí que algumas pessoas tinham tentado e não tinha conseguido não. A gente viu que, a gente achou que vocês não iriam conseguir 52 dias. Uau! A gente tem que reconhecer, foi a mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Vai ser assim na minha vida, em nome de Jesus. Se disponha a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se disponha. Você não precisa ser um super-herói, um super-homem, uma super-mulher. Você precisa simplesmente focar. Você precisa simplesmente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E pode ter certeza que a mão, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Você vai ver que Deus vai abençoar o projeto que Ele colocou no seu coração e as coisas vão acontecer. Eu quero ler, só para finalizar, aqui em Isaías, no capítulo 41, dos versículos 8 até o 13, Deus falando com o povo de Israel. Ele diz assim, olha, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei de extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo e te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel.
eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite foi o que aquelas pessoas viveram, foi o que o povo do muro viveu, das muralhas viveram. Os inimigos tiveram que reconhecer, foi a mão de Deus que estava sobre este povo. Por isso eles reconstruíram em 52 dias. Assim vai ser na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, entenda que Deus tem um propósito. Faça, se Deus colocou um sonho no teu coração, não pare no meio do caminho, que pode ter certeza que você vai ver que milagres vão acontecer, você vai ver que uma obra sobrenatural vai acontecer, as pessoas vão ter que reconhecer que foi Ele que fez na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.